verdade, pediram e aí a gente voltou. Então estamos de volta, o podcast mais querido do Brasil aqui na minha casa, na casa da Kelly, com certeza. A Patricinha Roqueiro, estamos começando a nossa terceira temporada, olha que coisa linda. E a gente vai falar de quê? Só vai mudar os assuntos, a gente vai continuar falando da vida alheia, dos fatos cotidianos, emitindo as nossas opiniões, porque a gente é assim, nós somos duas amigas com especializações distintas, mas, né, a gente bate o coração igualzinho, então a gente veio aqui para ficar falando dos outros. E hoje a gente trouxe para fofocar, a gente trouxe uma especialista nesse assunto, entendeu? Ela é esteticista, cabeleireira, tricologista e ela é muito mais do que tudo isso, ela é a dona do salão de beleza. E também é dona de uma simpatia ímpar e uma paciência infinita. Bem-vinda, Patrícia Damasio! Obrigada. Isso aí, gente. Pati, vamos aproveitar que a gente não é o Faustão e a gente deixa o nosso convidado falar? Então, fala um pouquinho de você, das coisas que você faz, do que você gosta. Bem, o meu trabalho ele é muito interessante, né, Lu? Ele, além da gente entregar muita autoestima, a gente também ouve muita história, a gente entrega muita coisa legal e principalmente trabalha com a parte de saúde, beleza, bem-estar, pegamos muitas buchas, entregamos resultados maravilhosos e conhecemos pessoas assim magníficas, com muita história, com muita coisa legal, que acrescenta muito a vida da gente. Ah, com certeza. Além das fofocas, a gente ainda tem, né, esse contato que as coisas realmente são acrescidas de forma positiva, né? A Patrícia, Kelly, eu conheci, ela, na verdade, ela me salvou, porque eu tinha acabado de lascar o meu cabelo inteiro, meu cabelo sofreu corte químico, eu tava quebrando, eu tava desesperada e tal, e eu precisava de uma especialista para poder salvar o meu cabelo, o pouco do cabelo que eu ainda tinha. Patrícia foi essa pessoa que me salvou. Patrícia, obrigada de novo. Esse cabelo que eu tenho é porque você me ajudou. Acho que eu vou precisar ir nela depois que eu fiquei brincando de trocar a cor do cabelo. Acabei com o meu cabelo. É, né, Lu? É o que eu tava te falando, né? É só incêndio. Eu sou, assim, aquela última opção, quando chegou lá que fez tudo, e falou assim, agora, o que eu vou fazer? Cadê meu cabelinho? Aí, corre lá, Patrícia. Mas tem gente que vai e depois some, né, Lu? Gente, é porque agora a gente tá longe, mas calma, que eu vou. Mentiroso! Eu vou. Agora, Paty, pra gente falar um pouquinho do nosso assunto, que é fofoca. Meu Deus do céu. É muita fofoca que tem no salão? Conta pra gente, Paty. É muita fofoca, é muita história, é muita coisa interessante. Eu falo que o salão, além da fofoca, é a terapia, né? Eu acho que fofocar é terapia, não é isso? Não é, Kelly? É terapia? É tão bom saber que o outro tem a vida mais fodida que a gente, né? Então, assim, eu acho que essa que é a graça da fofoca, porque incondicionalmente a fofoca é sempre falar de fatos que não são relacionados a você, né? Exato. Então, você está fornecendo uma informação sobre uma segunda pessoa, uma terceira, uma quarta, uma quinta, e que fala de determinadas coisas que são a realidade dela. E geralmente a gente está falando de alguma coisa negativa, né? O que não deu certo no outro. E de uma certa maneira histórica mesmo, a fofoca tem essa função mesmo, de trazer informações equivocadas sobre o outro, e isso te traz um certo conforto cognitivo, né? O outro tá pior do que eu, então tô bem. É bem assim, eu costumo dizer que eu chego lá, às vezes, e falo assim, caramba, eu tô com problema. Eu ouço aquela fofoquinha, eu falo, caramba, não tem problema não. Uhul! Não, minha vida tá ótima. Pra mim. Né, total, e o interessante é como você falou, a história é sempre do outro, mas você sabe que a história é dele, né? E de uma certa maneira era a história do outro, mas um exemplo, às vezes, é universal. A gente está falando de coisas padrões, relacionamentos, casamentos destruídos, né? Fracassos financeiros, traições. A gente chora junto e ri junto, né? E acha solução interessante, né? Que pra gente. Esse é um outro lado também bom, né? Porque também quando você sabe algumas informações, você também pode saber algumas soluções. Né? Então, chorar junto depende de uma certa empatia pela história do outro. E eu tenho bem isso, né? Eu recebo bastante esse lado aí de psicóloga, cabeleireira. Não, e você tem que ter sempre um estímulo neutro de uma certa maneira, porque você acaba sabendo informações dos dois lados, de quem está trazendo, né? E informações de quem está enviando essas informações também, né? Então, você tem que ser muito ética.
Totalmente. Já ia Mas tem hora que a perguntar, gente Paty. mas tem hora que a gente dá aquele tapinha com Palpite, luva de né? película, né? E fala assim, opa, vamos. A gente fala, finge que tá falando pro outro e fala pra ela também, né? Fala, acorda. Né? Tem Manda hora um que a recado gente atravessado, né? até Mas eu já ia perguntar isso aí, Paty. Tem muita fofoca que rola, assim, de uma cliente sua para outra cliente sua? Você tá ali atendendo duas clientes, aí uma fala da outra e tal, e você fica, meu Deus. já. Como não, gente? Já, e como tem, às vezes tem aquela cliente que que a gente estava falando, os opostos se atraem, né? Aí elas têm a mesma energia, a mesma intensidade. Aí uma olha para a outra e fala assim: não, eu não aguento, mas as duas têm a mesma intensidade, mas não dá certo, o santo não bate. E aí você tem que saber Literalmente contornar. o sujo falando mal lavado, né? Isso, é aquela coisa, eu me vejo nela, mas eu também não suporto ela. Não sou eu sou diferente. É o E você processo tem da que se manter negação. imparcial, né? Tem que se manter Totalmente. imparcial, né, Paty? Aí a gente deixa uma com uma, outra com a outra, a gente vai tentando assim, uma vai para um lado, outra vai para o outro. Quando uma sorria, e a gente muda o assunto para não incomodar a outra. Mas é bem dinâmico, é bem intenso, viu? O dia de salão é muito intenso. A rotina nunca é a mesma. Mas já pensou você de leve e trás? Ia ser complicado, não ia dar para trabalhar de leve e trás, né? Não Porque dá. menina, você não sabe o que fulana falou de você. Eu acho que a gente já tinha Menina, nem te assassinado. conto que ciclana tá falando de você. A gente já tinha morrido, já tinha sido assassinada. Morri! É intenso, é intenso. É. Nossa, total. Paty, você atende homem também, né? Às vezes, né? Às vezes a gente atende, mas por ser um ambiente mais feminino e deixar mais à vontade, até para a gente ter esse espaço para desabafar, para chegar, para falar, para dividir um pouquinho essas experiências, acaba que o masculino ele tira um pouquinho. Mas vira e mexe, aparece alguém para fazer uma unha e conta histórias e fala e dá discursos, é bem interessante. Também fala da família, fala dos filhos, aí você fala, caramba, não é uma coisa só da mulher, né? Essa necessidade de falar, de ser ouvido, de entender o De que você dar está falando. palpite, Dar palpite. de relatar. Por exemplo, a expressão coxinha. Vocês já ouviram falar, fulano é determinadamente coxinha. A expressão coxinha, porque tem um outro ambiente também que é muito propício para fofoca, que é boteco, né? Então, Boteco, com certeza. a expressão coxinha surgiu exatamente de policiais que iam no balcão comer coxinha e ficavam dando palpite na política, falando aleatoriamente sobre o que eles pensavam sobre a política. Então, a expressão coxinha, ela vem disso, de pessoas que falam palpiteiras, por exemplo. Nós poderíamos ser vistos como coxinha, né? Já que a nossa grande função aqui é dar palpite sobre coisas que a gente, às vezes, não domina tanto, né? E eu vejo que muitas vezes a fofoca masculina ela é muito mais contundente, porque eles vão direto ao assunto. A gente tem uma tendência a rodear até chegar ao ponto. O homem vai direto, ele fala o fato, assim, sem nenhuma, às vezes, sem nenhuma cerimônia. Eu costumo dizer que é sem maldade. A mulher já é mais maldosa, olha, né? A mulher é alfineta. Eu dou aquela alfinetadinha assim. Eu conheço uns homens fifi, viu? Fifi. Eu conheço também, são mais maldosos. E não é nem o estereótipo gay, não, é homem mesmo. Fifi, pelo amor de Deus. Eu tenho um amigo que eu não conto mais nada pra ele, que eu fique tranquila dele espalhar pro mundo, sabe? Porque ele é desse jeitinho. Se você conta uma coisa confidente pra ele, uma coisa dos outros, né? Você conta pra ele, nossa, daqui a pouco fulano tá te ligando assim, gente, eu te contei só pra você, você falou pra fulano. Ai, Senhor amado. Morro de vergonha, tá vendo? Fofoca. Eu pensei que podia contar só pra ele, né? Aquela... Não tem problema, é amigo, ele não vai falar. Não existe segredo a três, né? Não. Não tem mesmo. E, Paty, qual foi a coisa, assim, mais chocante que você já ouviu, assim, lá no salão? Você se lembra? Alguma coisa deixou marcado? Olha, eu já tive muitas histórias, assim, eu costumo dizer que são histórias de vida mesmo, sabe, Lu? Você conhece o salão e a gente tem um acolhimento muito grande com os clientes. Então, acho que o meu jeito de falar, de ser mais tranquila, aquela coisa toda,
gera uma certa segurança. Então, assim, fatos que acontecem que mexem muito comigo é, às vezes, eu falo uma coisa, principalmente quando você envolve autoestima, quando a pessoa quer mudar um corte de cabelo, aí fica com medo, porque o marido, porque fulano vai criticar, e aí você começa a conversar e isso toca uma ferida, né? E aí a pessoa desaba e ela começa a contar do relacionamento, da vida, do que aconteceu desde a infância. E isso são casos que realmente me tocam, né? Porque é o que a gente estava falando. A gente acha que a nossa história ela é mais difícil que a do outro, né? E eu não sei, por ter um clima assim bem mais tranquilo, o atendimento ser mais personalizado, então o cliente ele fica mais à vontade, aí ele solta tudo, então conta tudo, desde quando era criança, o relacionamento com filhos, e aí acaba sendo realmente um confessionário, né? É bem interessante, isso ainda me choca, porque eu não consigo fazer isso, né, de expor a minha vida assim para as pessoas. E o salão, ele tem muito isso. E também quando tem as clientes que contam tudo, como foi a noite, como ela conheceu, o que ela fez. Isso aí não é carência? Eu entendo que sim, né, para tipo mostrar, ainda mais quando o salão tá cheio e ela fala bem alto para todo mundo ouvir, e você fica assim, porque tem aquela que ela é mais retraída, não quer ouvir aquilo, e a pessoa não para de falar, e você tenta mudar de assunto, e a pessoa tá falando o que fez, o que aconteceu. Isso também me choca, né, porque muda totalmente o ambiente. A atmosfera, né, é outra, nossa, realmente, total. Né? Fica tenso. Aí você fica assim, corre, faz tudo rapidinho. Lógico, tudo certinho, tá, gente? Sem correria. O serviço vai sair perfeito, mas a gente dá uma agilizada para que aquela cliente seja liberada mais rápido, para poder o ambiente voltar à calmaria. Senão a gente coloca um piseiro e coloca tudo lá bem alto e fala, opa, arrebenta tudo. Para ver se para, né, de falar. Mas deve ser difícil, assim. Você deve carregar uma certa carga, né, Paty? Porque quando você ouve uma história assim mais difícil de ouvir, já ouviu conversas assim, desabafos, ou até de fofocas mesmo de violência doméstica? Que alguma cliente sua estava sofrendo, alguma coisa assim? Já, e assim, Nossa. já ouvi conversa de tipo uma avó que molestou um filho e eles não tiveram ação de envolver aquela história, de levar aquela história para todos os familiares, e aí você ouvir da filha e não ter uma atitude, você ficar perguntando e como é essa vida, como essa criança, ela cresceu, né? Cresceu nesse ambiente, foi só é em todo mundo, então isso é bem chocante, e você não poder optar, né, e nem poder denunciar, porque vem de dentro da casa da pessoa, e você não poder fazer nada, é bem complicado. Eu já ouvi muita coisa, e aí você olha também, eu falo que é interessante, porque você traz para dentro de casa também, o que não é legal, você não traz para cometer dentro de casa. Então, para mim, é um aprendizado constante. Diariamente, eu trago essas histórias e tento não refletir, né, isso na minha família, e tento melhorar o que eu acho que, de repente, eu posso estar indo para aquele caminho. Então, e como fica, Patrícia, assim, por exemplo, você tenta manter essa postura ética, às vezes, de imparcialidade e, ao mesmo tempo, empatia, né? Mas como fica trabalhar com os funcionários, assim? Como você negocia com eles, às vezes, uma interferência a menos, um palpite a mais? Porque são pessoas que ficam transitando aleatoriamente na sua frente. Então, você vai ver histórias no começo, no meio e no fim, né? Então, como fica? Por prezar muito por esse lado mais privativo, por ter um atendimento mais direcionado, eu também procuro uma equipe que ela entenda essa filosofia e que o que aconteceu ali, ele não sai. Porque o cliente, quando ele entra, ele tem que ser respeitado naquele momento. Então, a vida dele lá fora não vai mudar a nossa. Então, não tem por que sair dali e levar aquilo. Então, a gente tem uma equipe bem interessante, diferente, exatamente para poder o cliente sentir a vontade dele saber que o que ele falou ali não sai.
Então, é uma coisa que eu cobro e que eu observo muito na minha equipe. E quando o cliente está desabafando, vamos dizer assim, eu deixo perceber o choro, mas eu não deixo perceber a conversa, né? Para não ser uma coisa tão chocante aos olhos deles. Então, assim, eu ouço. Constrangedora, assim. Isso, né? Não comento, né? Ai, porque estava chorando, não estava bem, e evito tecer o comentário. Então, quando não sai de mim para os demais, então não há esse rebuliço ali dentro, essa fofoquinha interna, que a gente tem que ter muito cuidado também. Né? O fake news, né? Um jeito de fake news. Fofoca, né? Um novo nome para fofoca é fake news, exatamente. Total. Ainda bem que agora existe o bullying, né? Então, calma com o bullying, né? Vamos. Porque dependendo da informação que você tem sobre a pessoa, você pode ter um poder sobre ela, né? Isso. E assim. E falando sobre o poder sobre ela, você já se viu, Paty, assim, sem querer, tratando uma pessoa diferente, ou vendo uma pessoa diferente por conta de uma fofoca que você ouviu sobre ela? Não, eu tenho uma posição bem diferente das pessoas. Eu acho que tudo na vida tem dois lados, né? É o que você me conta e o que a pessoa entrega. Então, quando eu tenho uma informação de uma cliente, eu prefiro recebê-la, ouvi-la, entendê-la. Aí eu tiro as minhas conclusões. Eu falo assim, que eu já tive cliente que eu demiti, né? Aquela cliente que realmente ela me consumia, não trazia uma boa energia, não conseguia efetuar um bom trabalho, e eu cheguei e falei, olha, infelizmente eu vou te demitir porque não dá para a gente continuar o processo, porque a nossa energia não está batendo. Então, eu costumo lidar muito com a empatia, né? Eu tenho que estar bem para entregar o que é bom também. Então, eu não costumo atender muito quem eu não gosto, não. Eu digo que não tem horário. Boa essa parte, né? Não tem horário, sou ocupada, eu chego. A agenda tá lotada, não tem ninguém, mas a agenda tá lotada. Patrícia lixando a unha lá, assim, tá lotada. Não há vaga, droga! Que bela recepção! Aí ela passa lá na porta e Mas qual é o seu limite? Me dê um exemplo do que é tão agressivo assim no comportamento do outro, que é ao ponto de você abrir mão de uma cliente para... Olha, tem aquela cliente que ela é a sua cliente, mas ela é a profissional. Então, tudo que você faz, ela faz melhor. Né? Tudo que você entrega, ela entrega melhor. Então, eu falo, se eu não consigo alcançar a sua expectativa, então eu também não consigo te entregar um bom trabalho. E para mim, como profissional, o bom trabalho, ele é essencial, ele vale a pena, o meu dia rende. Então, eu entregar um trabalho que não vai ser bom para a pessoa que está pagando, para mim também não vai ser. Então, a minha filosofia é, se você estiver feliz, eu também estou feliz com o que eu estou entregando. Então, eu não quero que você pague e saia daqui falando mal. Então, esse cliente, para mim, realmente, ele me estressa, ele me consome, porque ele me constrange em frente às outras clientes. Então, tudo que eu faço não está bom. Né? E aí você não tem qualidade. Então, se chega um cliente novo, eu estou fazendo um cabelo em você está dizendo para mim, como que eu vou cortar? O que eu tenho que fazer? Aquela coisa toda, o cliente vai olhar e falar assim, você sabe trabalhar? Você sabe fazer alguma coisa, né? O cliente já vai falar, nem vou ficar aqui, essa mulher não sabe fazer nada. Então, assim, e já aconteceu isso, e eu fiquei extremamente descontrolada. Foi uma situação que realmente eu falei, não quero para mim. Porque aí afeta os outros clientes, né? Os outros trabalhos. Ai, que chato isso, né? É bem chato, agora, bem constrangedor. Você falou de sair falando mal e tal. Na hora eu pensei em casamento. Né, que as pessoas ficam falando assim, eu não vou dar festa de casamento não, só o pessoal sair falando mal. É tão comum, né? Meu Deus do céu. O pessoal fala mal. No próprio casamento estão falando mal, pelo amor de Deus. Ela tá lá arrumando e fala, nossa, mas aquela noiva escolheu, mandou todo mundo com a mesma cor, com o mesmo cabelo, né? Falei, gente, mas você vai estar indo pro casamento, você vai escolher pra ser madrinha, vai feliz. Faz o que a noiva quer. E parece que é muito mais fácil destacar o mal feito, né? Parece que Exato. Tem 15 coisas perfeitas, mas aquela imperfeição
é mais tentador ali de salientar através da expressão da fala, né? Olha só aquilo ali. No casamento da minha irmã tem uma filmagem que é muito engraçado, que o cara tá filmando aquela parte aleatoriamente, assim, né? Aí tem uma tia minha com um salgado na mão reclamando do salgado. Assim, não dá pra entender o que ela tá falando, mas ela tá reclamando daquele salgado. A gente tem certeza que ela tá reclamando daquele salgado. Não, e o legal quando ela chega e fala assim, ó, eu quero ficar mais bonita que a noiva. Eu, como assim? Calma. A noiva? Meu Deus, a noiva? Quê? Só se o noivo for ex, né? Aí você vai né? Só para poder afuzinhar, mas não precisa. Agora, na minha festa de casamento, eu lembro que já estava chegando no fim, aí a cerimonial juntou ali eu e o meu marido e tal, e ela falou assim, olha, vocês vão querer estender mais e tal, não sei o que, a gente... Não, eu acho que a gente vai, né? Olhou um para cá. Vamos sim, a gente estava preparado para estender o casamento. Quando a gente ouve, que a gente estava num quarto, né? Só para os noivos, quando a gente ouve um amigo gritando lá fora: acabou a Heineken! Acabou a Heineken! A gente não. Vamos estender, não. Pode acabar no horário certo. Que já tá assim agora. Se a gente estender, mandar vir mais. Não quero, não. E esse amigo ainda ficou enchendo o saco até hoje. Ele fica enchendo o saco. Toda vez que eu vou fazer alguma coisa, ou quando eu fiz alguma festa depois, assim, mas vai ter Heineken pra todo mundo, né? Gente, eu tô pagando, criatura. Chata pra caralho. Se eu tô pagando, você toma, sei lá, skin. Ué? Ora, mas menino! Se eu não quero beber o que eu tô levando, você leva a sua, maldito. Fofoca é um diabo mesmo, né? Tava lá enchendo o saco. Mas é bem assim a fofoca, de uma certa maneira, é uma pretensão de achar que você, se estivesse na vida do outro, faria melhor, né? Ah, agora eu entendi! Total. É você olhar para o outro e falar assim, porque é tão mais fácil dizer o que o outro tem que fazer sem estar sob as pressões que eles têm que ter para decidir, né? Porque assim, eu sempre falo assim, ó, quando as pessoas falam assim, se eu fosse você, Luciana, eu compraria um fone preto. Mas é óbvio, porque eu seria você e eu gosto de preto, porque a Luciana mesmo é o rosa. Então, tem uma questão muito forte na fofoca, que é a projeção da sua imagem, né? A projeção desse seu eu frente a uma situação que não é minha. É verdade. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, que quando a gente está falando da fofoca, você está tendo mais dados de quem está fofocando do que realmente de quem está recebendo aquela informação. Porque, de uma certa maneira, você está recebendo um dado sobre aquela pessoa, um contexto, um fato. Mas a outra pessoa está se expressando totalmente, mais de uma maneira explícita, sobre as emoções que ela tem sobre aquele fato. Se ela, o dolo, a maldade, a inveja, né? O desejo, às vezes, de dar errado, a crítica em si. E é total isso. Olha, nos salões, hoje, o que a gente mais recebe, mediante o Covid, e as pessoas estão na transição. Está na transição do cabelo, da coloração, está na transição do cacho. Então, é uma coisa que a gente faz e que é um trabalho muito, muito louco, porque você tem que trabalhar não só a mente da pessoa, você tem que trabalhar um todo, né, uma vida da pessoa, voltar à origem, né, e as pessoas criticam muito, nossa, eu não jamais usaria meu cabelo branco, jamais eu faria uma transição, jamais eu traria o meu cacho. Aí quando a pessoa vê que ela alcançou o objetivo, que ela tirou aquele peso, porque é um peso a dependência de uma química, de um produto, e ela tá bem, aí ela fala assim, nossa, eu vou tentar, eu não sei se eu dou conta, mas ela passou um tempo todo criticando, isso leva um ano e meio, dependendo do crescimento, dependendo de cada pessoa, e ela vai projetando aquilo, então, do meu lado, eu faço um trabalho muito árduo, né, que é te convencer que tudo tem um final, né, no final do túnel tem uma luzinha, vamos chegar nela, mas é demorado, porque existe um processo que é de dentro para fora, não é uma coisa que você vai lá e faz, eu quero meu cabelo branco, eu vou lá e faço. Não é tão simples assim, não vai resolver da noite para o dia, vai levar o mesmo tempo. Então, é um trabalho bem, bem cansativo, mas quando a gente alcança o objetivo, vale a pena, né? E aí vem o confiança, né? Caminhar junto. Você falou cabelo branco, eu tenho um grupo de amigas, a gente, inclusive, ainda tem um grupo no WhatsApp, eu tenho um grupo de amigas, nós somos 4, e nós éramos todas loiras,
Só porque as outras três, né? Eu não, as outras três, elas gostavam do cabelo loiro, mais loiro, aquele platinado beirando branco. Quando elas voltavam com o cabelo retocava assim: olha esse fio branco, maravilhoso. Eu falei assim: Deus amado, no meu cabelo não vai rolar, não. Eu falei assim: porque branco é lindo. Branco. Eu assim: Deus me livre, eu tô aqui lutando contra a minha idade e vou ficar de cabelo branco, gente, pensar. E a gente ficava nesse negócio, falou de cabelo branco, eu lembrei aqui na hora. Elas olhavam assim, não, mas esse cabelo tá amarelo, gosta de cabelo branco. Assim. Mas hoje o branco ele virou uma alternativa, né? Ele hoje virou uma liberdade. Né? O branco, o cacho, é libertador. Né? Porque a gente vive aquela coisa o seu é lindo, Lu, mas o meu não é. Como bobagem, que eu faço para ter o meu igual o seu? E aí o seu cabelo não é igual, a sua estrutura não é a mesma, o rosto, o contexto, a moldura não é a mesma. Então, a gente vive muito a época da insatisfação pessoal. Eu não gosto de mim, eu gosto de você, eu me vejo em você, eu quero que você tenha. Isso não é legal. Né, nossa, a Kelly que deve saber, né, Kelly, desse tanto aí, de todos esses desabafos, né? Eu gosto de você, eu não gosto de mim, eu quero ser você. Tem gente que fala assim, eu queria ter o cabelo igualzinho o seu, Paty. Eu falo, não, o meu não é. Eu queria ter o meu igual o seu, mas eu não tenho. Vamos ficar conformar eu com o meu, você com o seu, e a gente consegue porque uma melhorar. coisa é se inspirar em alguém, né? Você ver padrões aos quais, por exemplo, o cabelo branco ou o cabelo cacheado. Hoje tem um empoderamento dessa mulher grisalha que quer se libertar da tinta, né? A reconstrução capilar, onde as mulheres assumem o cacho, tudo. Mas essa insatisfação constante com o seu corpo, isso é um problema sério de autoestima, né? Porque existe antes mesmo de... eu sempre costumo brincar assim, eu falo, olha, é melhor você se gostar, porque você vai passar muito tempo com você mesmo, entendeu? Então, verdade. E principalmente para que você aceite quem você é, para que você entenda por onde você começa justamente a se mudar. Porque se você projeta essa ideia de que o outro está no status melhor do que você, porque de repente ele tem determinadas características que você acha que você deveria ter, você não sabe nem por onde você começa a trabalhar em você, porque querendo ou não, o nosso corpo é um processo em construção, né? Aquele corpo mais magro, aquele corpo mais definido, aquele corpo um pouco mais saudável, ele é um projeto do que você investe em você. E se você perde muito tempo olhando o outro, você vai entender mais do outro do que de você. Você vai entender muito mais os mecanismos do outro. Então, por exemplo, as pessoas que sempre têm um hábito muito grande da fofoca, e não só essa fofoca recreativa que a gente está contando, às vezes falar da separação de uma celebridade, né, da vida sexual de alguém, mas essa fofoca em termos, às vezes, com um tema, com uma temática, ela te distancia dos seus problemas. E com isso você para de ter um senso crítico sobre você se torna especialista da vida do outro. Mas e não sobre você. Acho que é o que mais a gente vê, né? Eu acho que, infelizmente, as pessoas, elas querem o que os outros têm e não valorizam o que elas realmente têm. E eu sempre falo para os clientes, eu falo assim, às vezes você quer o que o outro tem, mas tem tanta gente querendo o que você tem, o que você é, a sua beleza, porque cada um tem a sua, né? Vamos resgatar o que há de melhor em você. Então, hoje não tem mais revista, né? Antigamente tinha as revistas que você levava o modelo. Hoje ela chega com o celular e fala, olha, quero o meu cabelo igualzinho esse aqui, ó. Aí eu brinco, gente, expectativa, realidade. Vamos ver o que a gente tem pra gente poder brincar aqui. Vamos brincar nessa tela. Então eu levo muito assim, vamos entregar para você o que o seu cabelo permite, o que a sua fisionomia permite. Vamos conversar sobre isso aqui. Você tem um cabelo que ele é uma foto, você não conhece essa pessoa, você não sabe o dia a dia, o procedimento tá bonito, mas será que condiz com você? Você vai conseguir essa vestimenta? Porque como a Lu falou, a Maria gosta do cabelo loiro, eu gosto do cabelo preto ou do cabelo morena iluminada. Porém, eu sou uma pessoa extremamente retraída que eu não consigo me expor nem um pouquinho. Como que eu vou pegar um cabelo e falar, pum, explode, né?
você vai conseguir carregar esse cabelo, você vai conseguir levar com a mesma, né, autoridade, com a mesma Confiança, né? que a pessoa está carregando. Então, eu sempre, né, vamos trabalhar isso. E isso nem precisa ser de morena para loira, não. A Kelly, por exemplo, a Kelly pinta o cabelo de roxo, de rosa, de azul. Assim, caceta, Eu deveria ter procurado a Patrícia antes, até chegar a esse tom, eu perdi 2 palmos do meu cabelo, porque, Patrícia, eu tinha o cabelo preto azulado. Aí eu tive que fazer uma decapagem nele. Nossa Senhora! O sofrimento, olha o sofrimento, a Kelly. E a mulher ainda queria cortar mais hoje. Eu falei, não! Você é maluco, é? Eu conheço alguém assim que passou na minha vida. Lágrimas rolando aqui. Foi Mas difícil, a fofoca também, ela tem um mecanismo de propaganda, né? Porque algumas, por exemplo, às vezes a gente vê algumas pessoas que intencionalmente deixam deixas para falar dela, né? Isso me lembra uma campanha publicitária, eu acho que na década de 80, do cinema nacional, que tinha um slogan assim, ó, fale mal, mas fale do cinema nacional. Não sei se vocês lembram. Não é do seu tempo não, né, Lu? Não. Então, tem algumas pessoas que elas se colocam em evidência exatamente por demonstrar, deixar, assim, transparecer algumas características, atos, ações delas, né? Uhum. Você vê isso, assim, de clientes que intencionalmente gostam de ser faladas, gostam de ser comentadas? Ah, sim, com certeza. Tem aquela cliente que ela faz de tudo para você falar alguma coisa dela, do cabelo, ela se elogia e aí ela fala. Teu cabelo cresceu rapidão, Cresceu mais. E você quer, às vezes, não é nem pelo o resultado em si, mas você acaba comentando, nossa, mas fulano passou por mesma coisa que você, às vezes nem aconteceu com ela, e ela inventa toda uma história e você replica, porque não vai, às vezes vai te ajudar a trazer essa pessoa de volta para a realidade e ela entender o que você está falando. Então, a gente tem procedimentos químicos aí que são proibidos, então a gente tem que estar o tempo todo dando exemplos, falando de pessoas, sem citar o nome de ninguém, mas você contar aquela história que o outro passou, a história de como aconteceu, aonde chegou e quais as consequências que isso trouxe para a vida da pessoa. A gente acaba tendo muitos exemplos, é muita história, gente, é muita história. Não, o que você falou aí é LGPD, né? A gente conta a história sem identificar as pessoas, não pode. Até no salão tem LGPD, entendeu? Total. Paty, e como é que você faz para encerrar o assunto quando você não tá curtindo aquela fofoca que tá sendo falada? Você fica séria? Você fica aqui, nossa, sério? Uau! Eu fico muda. Eu morro. Eu faço aquela assim, aquela cara de paisagem, aí eu não tô ouvindo. Perfeito. A Wikipédia tem um conceito que é assim, porque ela é toda formada por debates, né? Então, quando tem um debate de alguém que não alimenta a discussão, né? Você tá vendo que aquela pessoa só tá tumultuando, só tá literalmente fazendo uma bagunça no debate, eles têm uma expressão que é assim, não alimente os trolls. Não alimente porque eles morrem de inanição. Então, deixa ele falando sozinho ali. Então, acho que essa é a melhor técnica, né? É você não alimentar. Porque se às vezes você faz a pessoa já acha que você está interessada e ela continua a falar. Eu paro, cara de paisagem, ligo o secador, né? Bem alto. Acho que eu até peço, mas assim, podia ter um volume no secador, né? Você aumenta. Não tô te ouvindo. Depois a gente conversa, aí chegou outro cliente, você já passa no caixa, já paga. E aí você acaba dispensando aquele cliente, liberando ele até mais cedo. Mas, sinceramente, eu ouço muita história, mas eu tenho clientes muito especiais. São pessoas que realmente entendem a filosofia, que estão procurando coisas diferentes, que já passou por um monte de coisas. Então, a gente tem muita história. Mas aí, quando elas chegam, encontram uma nova versão de salão, uma nova versão de atendimento, de respeito, de empatia. Então, eu acho que até isso ajuda que isso não vá para frente. Então, eu falo que eu não costumo ter cliente chata,
Porque como eu não dou, eu não coloco tapete, eu não fico bajulando, eu atendo, eu entrego o meu melhor. Aí quem gosta de ser bajulado, quem gosta de fofocar, vê que a gente não vai e eles não ficam não, gente. Eles vão embora. Ai, gente, que ótimo. Eu tenho preguicinha, assim, saca? De quando rola fofoca, começa a falar dos outros, quando eu chego num salão novo, que eu preciso ir perto aqui de casa e tal, um salão que tem vaga, né? Não é aquele salão que você tá acostumado, é um salão que tem vaga para uma coisa que você precisa fazer ali agora, naquele momento. E aí, quando eu começo a ver que o cabeleireiro, ou qualquer pessoa do salão começa a falar assim, não, porque fulana, não quer ser ciclano, porque ciclano e fulana, gente, vai me dando uma preguiça. A minha vontade é ficar sempre de fone, mas é complicado ficar de fone no salão, né? Mas a minha vontade era essa. Inclusive, muitas vezes que eu vou para academia com o fone de ouvido mudo, só para não ter que ficar ouvindo o pessoal falando, porque em academia também rola fofoca, gente. Você já ouviu fofoca lá, Lu? A Lu pode falar. Vixe, em academia tem fofoca também, demais. Você vê a cocota passando, a malhadora e tal. Você já vê os outros olhando atravessado já. E vai... Ai, meu Deus, gente, eu tenho tanta preguiça desse tipo de coisa, sério. Não, e o pior é que eu ando com fone assim, ó, na academia. Quando eu vejo que o pessoal tá me olhando demais, aí eu ponho pra piscar o fone. Quer falar? Então deixa eu dar um negócio pra tu falar mesmo, entendeu? E aí, quando eu vejo o pessoal me olhando demais, eu sei que não é por conta da minha bunda, eu sei que é o fone, entendeu? Aí eu pisco logo ele pro pessoal ficar... Mas lá no salão você já viu fofoca, Lu? No seu, eu nunca ouvi fofoca. Olha que lindo esse salão, gente. Coisa linda. Só as que eu tava contando mesmo, viu? Só as suas, né? As minhas, poxa, eu tô lá pra contar as minhas, não as dos outros, né? Porque as dos outros a gente não tem todos os dados, aí a gente vai ter que ficar inventando. Olha que trabalheira, gente. Não, conta as suas que você tem os dados, pelo menos, né? E o pior é quando a cliente chega, ela conta a fofoca, aí passa os dias, a pessoa que ela contou a fofoca aparece no salão. Eu já tive situação de atender a esposa e a amante. Né? Então, assim... No mesmo horário? No dia seguinte. Eu acho, não sei se viu em rede social, aquela coisa toda, mas é constrangedor, porque assim, a gente tem sempre o lado de, poxa, constituir uma família, aquela coisa toda, não tá legal, separa, né? Aí a pessoa vem, coloca a pessoa no mesmo ambiente que a esposa. Então, pra gente é uma sensação de desrespeito, né? É aquela coisa. Às vezes a ignorância é uma bênção nessas horas. Isso. Não saber, né? Eu falo, caramba, a gente sabe, é uma mulher, de repente a esposa é uma pessoa muito... Dá vontade de avisar, né? Ó, deixa eu te avisar. Deixa eu te dar marcar no mesmo horário, Você né? começa a usar camisinha com seu marido, por favor? Porque... Que horror! Bem assim. Ou marcar no mesmo horário para ver se dá um BO. E Patrícia, você já foi vítima de uma fofoca? Ah, com toda certeza. Mas aquela que você ficou sabendo, ficou magoada e... eu já fiquei sabendo de fofoca não por cliente, porque eu não exponho muito a minha vida, né? Mas por pessoas que eu trabalhei e que a gente tinha uma convivência, teve um trabalho, e essa pessoa, de repente, começou a falar de você coisas que você não é. E, para mim, assim, se você é minha amiga, você não fala de mim para os outros, né? Chega e fala para mim. Então, quando eu sei de uma pessoa que fala alguma coisa de mim, eu simplesmente, cara de paisagem. Eu mudo, eu troco a fita, não dou atenção mais, não falo, distancio. Porque não adianta, né? A minha verdade, ela vai prevalecer com as atitudes. Então, eu acho que o fofoqueiro, ele morre quando você mostra quem você é sem ter que falar nada, né? Só com ações. Então, já tive, sim. E pessoas que realmente me fizeram muito mal. Já sofreu com fofoca, amiga? Eu já entreguei amigo também, sem querer. Aconteceu isso, assim. Ups. Eu sou boca grande, eu não sabia, e aí eu abri a boca, falei demais.
Mas assim, eu não sou uma pessoa, honestamente, eu não fico prestando atenção muito se as pessoas estão falando de mim, não. Por exemplo, o meu mundo do fone. Quando eu boto o meu fone, parece que eu entrei num portal, assim, ó. Eu nem olho as expressões das pessoas. Eu cumprimento, dou bom dia. Se ela tá olhando para mim, eu não imagino se tá. Eu tenho uma capacidade muito grande de ignorar. Tanto que, às vezes, eu me coloco no modo autista, que às vezes as pessoas têm que me bater assim, oi, tô falando com você. Tá. Alô, oi, filha? Eu já sou o contrário, Kelly. Eu leio nos lábios. Aí, quando eu vejo, eu também, tipo assim, não vou tirar satisfação, mas eu fico na minha. Eu Eu fico não lá costumo mais tranquila. prestar Tem atenção, essa né? outra consequência. Tem essa outra consequência aí Eu da deixo ela achar fofoca, que eu é não sei danada de de tirar a nada. satisfação, né? Eu tipo assim, não vai me acrescentar, não vai adiantar eu ir lá tirar satisfação, só vou me expor, então eu fico na minha. Olha, com certeza eu já sofri por conta de fofoca, mas já passou porque eu nem lembro, mas com certeza eu já devo ter passado. Mas tem uma, assim, que eu fui fazer e me dei muito mal, sabe? Me dei muito mal, perdi um amigo, e essa aí ficou marcada pra mim pra sempre, porque eu tinha dois amigos que a gente era muito colado, nós três, na verdade era três, né? Nós éramos quatro e a gente era muito colado. E a gente foi num churrasco que um deles estava dando e tal, e fomos todos com os nossos respectivos, aquela coisa toda. E aí, um desses amigos e a esposa começou a brigar demais perto de mim e do Fábio, que na época era meu noivo, né? Eles começaram a brigar demais, e eu fico muito incomodada quando vejo pessoas que eu gosto, assim, em embates e tal. E aí eu me afastei, e aí fui lá na churrasqueira, era um churrasco no clube, né? Fui lá na churrasqueira, aí tava um segundo amigo lá, com a esposa dele, que ninguém era muito fã, mas ela tava lá. Aí eu falei assim, nossa, eu acho que eu vou embora, porque fulano e ciclana tão brigando tanto, e nossa, tô ficando incomodada, porque eles estão brigando demais. Aí peguei uma cerveja e voltei pra lá. Aí volto lá pra piscina, né, que eu tava lá com os outros. Quando eu volto pra essa piscina, aí a namorada desse amigo vai lá na churrasqueira e ela volta já me esculachando. Olha, Luciana, da minha vida cuido eu. Você não precisa ficar saindo falando pra todo mundo da minha vida, não sei o que. Aí eu, tipo, caralho. E ela berrando na piscina, tava todo mundo na piscina. Aí meu amigo ficou super sem graça, aquela coisa toda. E naquele momento houve uma ruptura da nossa amizade, entendeu? E eu fiquei muito chateada, porque foi uma fofoca que eu fui fazer pra uma pessoa que nem era confiável, que eu nem era muito fã, entendeu? Fui lá fazer e tomei no meio do centro. Porque daquele momento em diante houve uma ruptura da nossa amizade, entendeu? Ficou um carinho, a gente teve que ficar conversando escondido durante um tempo, mas ele eventualmente casou com essa namorada, e aí, cara, a gente nunca mais teve um contato mais de amizade. Então, cara, fofoca, às vezes, quando é bem leve, tá vendo? Se a gente pega a pessoa errada, tipo essa que eu peguei, a bicha foi tirar satisfação comigo e foi naquela. Ou é ela, ou é eu, e aí eu me fudi. Olha aí. Provavelmente ela já tinha alguma coisa contra você antes, né? Ela só estava Ele esperando a falou. oportunidade. Foi um Ele desabafo falou. seu que ela não aguentou. Ela tá querendo me Gente. provocar. Ela estava procurando um gancho Motivo, ali. né? Bem Ele isso. falou isso pra mim depois, falou assim, poxa, desculpa, tava rolando umas coisas aí, devia ter te falado, não sei o quê, se ele tivesse falado, não tinha falado mais nada, né, mas, enfim, me dei mal ali, eu super tenho saudade desse amigo, era um amigo muito querido, mas agora nem dá pra enfiar no meio, né, tá vendo? Siga a dica, amiguinhos, não vamos fazer fofoquinhas criativas mais, dá errado, dá errado. Guarda, né? Guarda pra si. Comenta só com o marido. O seu. O seu. Essa é uma outra coisa que eu aprendi muito na vida. Cuidado Que com o você marido. conta que o marido sempre vai saber, cara. A mulherada adora fofocar pro marido também. Não, mas cuidado, porque tem marido fifi. Tem marido. O meu não, amor, te amo. O meu é fofoqueiro. O meu também não, porque ele ouve tanta história, tem dia que eu chego Meu e atual, aí eu não. vou desabafar com ele, eu vou contar, porque eu preciso desopilar, né? Eu preciso soltar um pouquinho. Aí ele fala, calma, mais devagar, peraí. Não, eu tenho que te contar, aconteceu tudo isso, e vai, pá. E aí tem que... Não, gente, eu preciso falar também. Eu falo tudo pro meu marido, é terrível.
Ele tem que ouvir, ele tem que ouvir. Marido é assim, desde o dia que ele falou sim, a vida dele é minha. Uhum. Total, né, Lu? Na alegria ou na tristeza. É isso mesmo, é isso mesmo. E, Paty, você vê, assim, diferença nessa fofoca recreativa que foi que ele falou, e aquela fofoca mais perigosa? Ou você acha que tudo é fofoca, vai dar tudo errado uma hora? Não, eu acho que tem até a fofoca que ela é positiva às vezes, né? Porque às vezes é como você falou, se você tivesse uma fofoca informativa, você não teria cometido, né? Se de repente uma amiga sua tivesse percebido Me a dado a situação, dica, te dado a porra. dica de que ela não ia muito com a sua cara, você ia evitar de comentar alguma coisa. Fala assim, não vou falar porque eu vou gerar um problema. Então tem Tá a vendo? fofoca informativa que a gente tem que analisar, né, e tirar a essência daquilo. E tem aquela maldosa que realmente a gente tem que ignorar. Eu falo que a maldosa, quando eu percebo um ar de maldade, eu costumo jogar ela no lixo. Porque, ou então, e analisar, né? Você me trouxe a informação, eu vou absorver, vou analisar, e aí eu tiro as minhas conclusões. Eu acho Principalmente que... quando a gente pensa assim, por que ele está me contando isso? O que ele quer que eu pense sobre isso? Que conclusão que essa pessoa quer que eu tire disso? Às vezes Que me atitude, intriga. né? Qual que ela acha que eu vou achar disso? Então, é bem... Kelly, você faz terapia de casal também, né? Ou não? Faço Você sim. faz em horários separados, a esposa e o marido? Ou sempre os dois juntos? Eu tento manter os dois juntos o máximo possível, mas quando eu percebo que algumas informações não estão batendo, algumas coisas não estão, sabe, ou alguém deveria me dar uma informação a mais, eu separo. E eu separo exatamente para chamar um momento onde talvez o outro se sinta mais espontâneo e estar conversando longe desse parceiro. Mas aí o objetivo depois é voltar para os juntos, né? Porque nesse caso, eu sempre costumo brincar que o meu paciente ou o meu cliente é a relação, não um dos dois. Então, eu não estou aqui para dizer se a Luciana está certa ou o Fábio está certo. Eu não sou aqui para definir. O que eu vou estar definindo são ações em prol dessa relação, entendeu? Então, a gente vai tentar negociar ações que valorizem, né, esse meu cliente, que é o relacionamento. Então, é muito importante, às vezes, separar assim, para que assim, eles possam se expressar de uma maneira menos censura. Sim, a gente pode caracterizar a fofoca dentro da terapia ou nada que a gente fala lá vai ser fofoca? Por exemplo, a mulher chega e fala assim, bicho, meu marido... Isso aí, é fofoca? olha só, não, porque assim, isso seria uma fofoca se ela não tivesse que se relacionar com essa frustração, porque se ela está me trazendo essa informação, talvez essa informação em termos tanto de uma expectativa que ela tinha de uma vida sexual, entendeu? E essa realidade, ela tem que entrar, de repente, num ajuste. Então, não é só a crítica, porque se ela estiver só criticando e desdenhando, né, ou por uma certa impotência sexual, ou por uma certa inadequação, seja ela qualquer, uma disfuncionalidade, eu tenho que entender o impacto disso para essa pessoa frente a esse relacionamento. Então, se a pessoa estiver fazendo uma fofoca, é aquilo que eu brinco, eles estão muito mais competindo para ver quem está certo do que fazer o que é certo. Então, nesse caso, às vezes eu até sou bem direta em termos até de ética, respeito, eu perguntar para ela assim, coisas do tipo assim, olha, como você acha que ele se sentiria escutando você falar isso? Porque assim, não é simplesmente eu escutar e rir dessa piada e falar, oh, é mesmo? Oh, coitado. Não, eu também tenho que ter um compromisso ético frente a essa relação, o impacto disso. Você consegue, Kelly, manter toda essa seriedade sempre? Porque você, quando você, né, está com o chapeuzinho de terapeuta, você é uma pessoa muito séria, muito centrada. Eu sei porque ela já foi minha terapeuta, sabe, Paty? É uma pessoa muito séria. Eu contava os negócios cabulosos pra ela e ela, tipo, serena, plena, poker face total. Mas você ouvindo essas coisas, assim, não tem hora que você dá uma risadinha ou e tal, e fala assim, meu Deus, que porra é essa? O que eu tô fazendo aqui? Teve assim, algumas histórias são engraçadas, por exemplo. Que babado, eu atendi uma moça que ela não era nem uma moça, era uma jovem senhora, ela tinha uns 40 e poucos anos, e ela era casada há 15 anos e ela não tinha orgasmos. Há quanto tempo?
casada há 15 anos e não tinha orgasmo, sem ser na masturbação ou na manipulação do marido. E eu achava engraçado porque ela odiava sexo oral. E eu falava, cara, é a porta de entrada desse orgasmo que você tá procurando. Como assim você não gosta de sexo oral? E aí foi engraçado, porque aí um dia eu falei assim pra ela, eu falei assim, me conta, como é esse seu sexo oral? Por que você tem tanta aversão? Aí ela falando assim, ah, não, é porque aí ele vai e faz assim. E eu falei, me conta detalhes. Aí, de repente, ela falou assim, ah, não sei o que, tarará, ele morde. Eu, o quê? What the fuck? Aí ele, ah, é que ele dá umas A cara da Patrícia. mordidinhas. Aí eu, hã? Aí eu, você nunca falou pra ele que dói? E aí a explicação dela, eu achei tão pueril, assim, que ela falava que como ela via filme pornô, era aquela coisa, e ela casou vista, ela achava que era normal passar os dentes ali no clitóris, morder, ela achava que o que estava errado era nela, entende? Tadinha. E aí o que ela fazia? Que Ela babado. entrava em tensão, se contraía, né, nessas preliminares, afastava o marido e ficava tentando antecipar esse sexo logo para ele. Então, foi a primeira coisa que eu falei, ó, da próxima vez dá um cascudo na cabeça dele. Mata o homem, mata. Aperta. E foi de boa, entendeu? Assim, então, é uma informação diferente da fofoca nesse caso, porque são dados. Por exemplo, às vezes tem pessoas que insistem em realmente na terapia ficar desqualificando uma outra pessoa e fica falando dados de uma maneira obsessiva. E é aí que eu volto à intervenção para ela. Por que aquilo a incomoda? Porque aí é muito mais fácil puxar esse gancho dessa projeção. Porque aí a fofoca me dá mais elementos sobre ela do que sobre aquela pessoa mesmo. Porque eu costumo brincar, por isso que eu não gosto. Às vezes, eu, na minha vida privada, eu não gosto de novela, eu tenho uma impaciência de falar. Eu gosto de falar de fatos, de ciência, de astrologia, de livros que eu li. O material humano mesmo, justamente por causa da clínica, que eu vejo muito isso, me interessa pouco, porque eu escuto tanta coisa na clínica que provavelmente uma fofoca, para me surpreender, ela tem que ser muito cabeluda para chamar a minha atenção. Me vê, você é fichinha. Deixa eu te contar o que eu escutei hoje, essa semana, lá, do meu paciente, dele mesmo, entendeu? Então, essas duas questões, porque se tiver uma terceira pessoa que não seja importante na terapia, eu tenho que puxar o foco para ela, e se tiver uma pessoa realmente importante, eu também tenho que puxar o foco para ela, o que ela quer fazer com aquelas informações. Então, a fofoca é um material de trabalho da terapia, mas tem uma imparcialidade. Porque eu não posso ficar só no bate-papo. Gente, mas olha que maravilha, você ganhar para ficar ouvindo fofoca. Que beleza, hein, Não é Kelly? Vocês me perguntaram, eu fiquei pensando aqui, procurando a fofoca, né? Eu, quando morava em Uberlândia, o meu marido, ele gosta de moto, então ele sempre saía no sábado para dar uma volta de moto, e eu tava lá, né, na escova, puxando e tal. Aí tinha cliente que chegava assim, poxa, Paty, seu marido, ele chegava na porta do salão, todo equipado, com a motona, passava para falar que estava saindo, aí as clientes, poxa, Paty, como é que você deixa? Você vai deixar o seu marido sair assim? Ele vai andar de moto, você vai ficar aqui, só tem mulherão, com as mulheres toda empinada. O que eu vou fazer? Eu não posso ir, né? Você não posso ir, né? Então, eu vou confiar nele, eu não tenho motivo. Mas você confia, mas você deixa. Quem sou eu para dizer não para ele? Eu não posso dizer não para ele, eu só tenho que confiar nele. Eu confio em mim também. Então, você tem que criar toda uma história para que aquela pessoa ela não consiga entrar na sua mente de que você, larga a mão da sua agenda e sobe na moto do seu marido, sobe na garupa e vai, porque você vai ficar sem marido. Então, assim, tem muita coisa, eles tentam entrar na sua vida de todas as formas, né, de vamos dizer assim, tentar estragar o que para eles é perfeito, né, porque a vida do outro é sempre às vezes perfeita. até uma inveja mesmo, né, como você consegue ficar de boa, como você consegue fazer isso, porque, por isso que eu falo, as pessoas estão falando dela, porque eu não daria conta de ver o meu marido saindo de moto e eu estar em casa dessa visão meio passiva. Isso acontece comigo, porque quem anda de moto aqui nessa casa sou eu, e eu saio muito sozinha. E às vezes eu chego em ambientes muito masculinos, e as pessoas, é impressionante. Eu não vejo fazerem essa pergunta para ninguém. Tem 15 homens sem mulheres lá, sem a sua esposa, sem o seu parceiro. Mas tem eu lá, e a pergunta sempre vem para mim, cadê seu marido?
Aí eu sempre respondo dessa maneira: em casa, cuidando dos filhos. Alguém tem que cuidar das crianças. Alguém tem que alimentá-las, entendeu? Tá lá, né? E eu jogo bola e ele de cuida você das sair crianças, sozinho, aí eu falo: até agora eu não sei, pergunta pra ele. Pra mim, ele não falou nada. Não tem problema, né? Porque o diferente se destaca, né? Porque as pessoas sempre têm uma expectativa de que as coisas acontecem dentro de uma certa molde, de um certo padrão. É que você tem que pensar da mesma forma. Eu não posso, ele não pode. Ele só vai se eu for, ele só vai ser feliz. É aquela coisa de, eu só sou feliz se você fizer o que eu quero, da minha forma, no meu tempo, Não, você não tem independência. Né? E eu só vou ser feliz se eu controlar o outro, né? Eu tenho que controlar o outro. Exatamente. É ser humano, né? Eu costumo dizer que ser humano é um laboratório constante. Eu adoro controlar os outros, mas eu tô aí na terapia para isso mesmo, entendeu? Tentar me livrar disso aí. Para mim é a minha maior alegria, mas calma, Kelly, tá ficando tudo bem já tô melhorando, viu? Já tô melhorando. A gente não controla, eu costumo dizer, a gente não controla nem o nosso, quanto mais o dos outros. A gente não controla nem o nosso intestino, a gente vai controlar outra pessoa, meu Deus. Não dá. É verdade, tem momentos que não dá mesmo. Agora, Kelly, você falou um negócio que eu lembrei daquela frase que de vez em quando rola, assim, né? Que é quando João fala de Pedro, sei mais sobre João do que de Pedro. Né? Porque quando a gente fala fofoca, é mais um reflexo da nossa opinião. Olha que interessante que aconteceu hoje, cara. Eu fui buscar o meu filho na escola e aí eu tava malhei na hora do almoço e eu fui buscá-lo, né? Com a roupa da academia mesmo. E aí a gente voltou andando, um sol da gota, tirei a camiseta, fiquei só de top. E tô andando de boa com meu filho e tal. Aí ele vira pra mim e fala assim: mamãe, você não tem vergonha, não, de andar só de top? Aí eu falei assim: não, filho, já tive. Hoje em dia eu não tenho mais, não. Mas por quê? Tô barrigudinha? Aí ele: não, é porque aí as pessoas vão ficar falando. Você não se incomoda, não? Aí a hora que ele falou isso, eu falei assim: filho, olha, já me incomodei. Mas aí, quando eu comecei a entender que os outros não pagam as minhas contas, que os outros não colocam comida lá em casa, e quem cuida da minha vida sou eu parei de me incomodar. Falei, foda-se! Aí ele: entendi. Não, tá legal, tá bonito. Só porque, assim, eu tô vendo as pessoas olhando, que a gente passando, eu de top. Ciumento do machinho. E o povo olhando, né? E o povo olhando e tal. Eu falei assim, me incomoda esses olhares assim, meu filho, tá vendo? Esses olhares assim me incomodam, entendeu? O pessoal é muito sem noção, mas tá tudo certo, tudo certo. Entendi, é o teste, então tá né? É bom. o teste. Vamos ver se eu tô chamando a atenção. Não, o pessoal fica falando, então assim, deixa eu falar, meu filho, não tá pagando uma conta da SEB. Agora é Neo Energia, né? Tá pagando uma conta da Neo Energia pra mim, você vá, né? E já com aumento, né? Já aumentou de novo, meu Deus. Falar mal agora da SEB. Vamos falar da energia. Falar da energia agora. Fazer energia, fofoca da energia, que nem dá pra fofocar durante muito tempo, gente, porque, né, a energia tá cara. O podcast ficando mais caro. Né? Obrigada aos nossos patrocinadores mais uma vez. Kelly, obrigada. Obrigada. A gente que patrocina esse negócio aqui, entendeu? Patrocínio. Total, é a gente que manda aqui. Então tá bom, meninas maravilhosas. Vamos para os nossos quadros. A gente agora tá cheio de quadros novos. Mas é claro que um quadro nunca pode sair daqui, que é o Se Liga na Dica. Vai começar agora o Se Liga na Dica. Onde a gente vai aqui compartilhar uma dica. E ela é livre, né? Vocês já estão ouvindo aí, já estão cansados de saber que a gente dá dica de várias coisas, inclusive a como não ficar com cheiro de alho na mão, né, não, Kelly? Não é? Adoro essa dica. Você já tentou? Já, não funcionou não, amiga. Acho que vou ter que Sério? deixar mais não, tempo então lá faz na de novo. água. Só deixa escorrer. Tá bom, deve mas ter não dá pra esfregado. deixar muito A tempo, dica viu? do alho não funcionou? Comigo não funcionou não, Então Kelly. eu vou te dar a minha, depois você testa, viu? Pega o alumínio, por exemplo, a torneira. A hora que você cortar o alho, aí você vem, passa, esfrega o dedo ali, ou nele, ou na faca, e depois você me fala.
Meu Deus, tá vendo? Que A minha gente tem dica é dicas assim, é variadas. só depois que você picou, é só você deixar a mão escorrer, os dedinhos escorrer na água corrente. Você não pode esfregar. Se você esfregar, ele vai impregnar. É só deixar Kelly, escorrer. economia, Kelly, a água, deixa desligado, gente, tá tudo Mas se caro, você vai passa lá esfregar no no- alumínio, pega lá a faquinha na torneira, assim, desligada, no alumínio, gente, sai tudo. É Tem até um muito bom. sabãozinho de alumínio mesmo. Eu já vi um sabãozinho de alumínio que se vende no Mercado Livre, que ele imita um sabonete para você esfregar na mão. Mas esse aí não paga, não, fica a dica. Esse é melhor. Esse Gente, é olha, eu tenho várias dicas assim de série, de fofoca que eu gosto bastante, entendeu? Tem uma que eu quero começar a assistir, até hoje eu não consegui começar a assistir, porque eu tenho medo de começar e nunca mais fazer nada na vida, porque eu tenho esse probleminha com série. Quando a série é muito boa, eu fico sentada na frente dela e não consigo levantar. Mas tem algumas dicas de série que eu queria dar, mas depois eu vou dar uma outra, tá? Já que a gente tá começando aqui, eu vou já dar várias dicas. Então, olha, dicas de série sobre fofoca que são muito legais. Gossip Girl, Pretty Little Liars e Little Fires Everywhere. Tem um som aberto aí, não sei de quem é. E Little Fires Everywhere, são ótimos. E tem a Bridgerton, que eu tô doida pra assistir, mas eu tenho medo de começar e nunca mais fazer mais nada da vida por conta dessa série. Mas, gente, eu quero dar uma outra dica, já que a gente está falando aqui de economia e crise hídrica, e vamos ser um pouco mais conscientes, já vamos aproveitar que estamos 3 mulheres aqui, vamos tentar começar a usar outras coisas além desses absorventes que a gente usa hoje em dia, sabe? Eu tô usando uma calcinha menstrual, eu tô achando, gente, tão bom. Primeiro que é uma puta economia não ter que ir no mercado todo mês comprar aquelas porcarias de absorvente e tal. É tão bom, gente, você usa e lava e usa de novo. E aí você não precisa jogar fora. Calcinhas menstruais, gente, absorventes menstruais, assim, reutilizáveis. É fantástico, agradece? por favor. Tem até absorvente interno hoje em dia, já que é degradável. Por favor, vamos pensar nisso com o coração. Kelly, dá a sua dica. Qual a sua dica de retorno? Eu quero dar uma dica de um livro, que porque a gente está falando de fofoca, que é de um psiquiatra brasileiro, ele já faleceu em 2010, que eu gostava muito dele, que é o José Ângelo Gaiaça. É um livro chamado Tratado Geral sobre a Fofoca. Ele deve ser difícil de achar, você deve achar em sebos, mas você ainda encontra eles. E ele fala exatamente dessa maneira como a fofoca, ela carrega preconceitos e estereótipos que estão dentro da pessoa que faz a fofoca. Então, essa é a história de quando Pedro fala de João, a gente sabe mais de Pedro do que de João. E ele trata bem dessa parte da sociologia, né, onde você traz essas impressões da fofoca, como às vezes tanto em termos de sociedade, né, como ela cria vínculos entre grupos, às vezes um tema, né, traz pessoas para perto, une pessoas, como também afasta. E esse livro, ele é sensacional. Acho que todo estudante de psicologia que se interessa, assim, às vezes por esse tema, principalmente da comunicação, dessas interações pessoais, Tratado Geral sobre a Fofoca. José Ângelo Gaiaça. Eu ia pedir para você falar de novo, Tratado Geral sobre a Fofoca. A fofoca, já tô anotando aqui. Vou anotar aqui. Paty, e a sua dica? Qual você trouxe para nós? A minha dica é exatamente sobre autoestima, sobre saúde. Eu vou falar um pouquinho do salão, da importância que lá a gente não trabalha só com beleza, a gente trabalha com saúde. Estamos passando um período muito complicado, que é do Covid, e isso trouxe várias patologias, várias doenças, né? E a queda de cabelo é uma coisa que vem acontecendo, acometendo muitas pessoas. E a dica é: não desespere, tem solução para tudo. Não existe fórmula milagrosa, tudo tem um porquê e tem que ser tratado da forma correta. Então, não tomem vitamina porque o amiguinho tomou, vitamina é medicamento, procure o médico se necessário, procure um terapeuta se necessário, um tricologista, e cuida de você da melhor forma possível. Você é especial, é única, é maravilhosa, e a gente está aqui só para melhorar. Né? E a função do profissional é essa, é entregar o melhor resultado que essa tela permite, né? Não copiar de alguém.
Perfeito. Amei, Paty. A Kelly fala uma coisa que eu levo pra vida, assim, que ela fala assim, o que o outro come não me alimenta. Não mesmo. Isso aí se aplica em várias coisas da face da Terra, e essa é uma. Tudo, Não precisa você- tomar a vitamina que o outro toma só porque o outro diz que tá funcionando pra mim, mas você sabe se vai funcionar pra você? Tem que ter um acompanhamento, gente, pelo amor de Deus. Então a dica da Paty é essa. Queridinhos, procurem ajuda profissional, cuidem-se e procurem ajudas profissionais para poder se cuidar direito, viu, Principalmente coleguinhas? psicóloga, terapeuta, né, gente? É tudo de bom na vida da gente. Tudo de bom. E Nossa. principalmente nessa dica que a gente estava falando, né? As pessoas às vezes vão criando modelos, métricas que não são para elas, né? Essa vitamina que não é para mim, esse corte de cabelo que não é para mim, esse tom de pele. E muitas vezes isso é ditado às vezes por um ambiente, uma mídia que supervaloriza de repente um biotipo, que supervaloriza de repente um status de uma profissão. E que às vezes vai criando angústias e até problemas de autoestima, né? Então, a vida do outro se torna, parece que, mais interessante do que a minha mesmo. Não existe perfeição, né, Kelly? Ninguém é perfeito, então não existe o cabelo lindo, não existe o corpo lindo, não existe a pessoa que tem o papo maravilhoso, que o seu... Então, assim, cada um tem sua essência, cada um traz em si uma beleza e a gente precisa só ressaltar, só valorizar o que a gente tem de melhor. Até porque um dos sinônimos de perfeição é imutável. O que é perfeito, você não muda, você não mexe. O que é perfeito? Não mexe. Perfeito. Você está perfeito, por que vai ficar maior ou menor? E nós somos uma eterna metamorfose ambulante, né? Ontem eu estava com cabelo preto, hoje eu estou com cabelo roxo, ontem eu era gorda, hoje eu estou magra, ontem eu era jovem, hoje eu estou velha, então assim vai indo. E essa mudança passa por fases. E respeitar cada sua fase, respeitar cada momento da sua vida. Eu tenho um amigo que ele fala uma coisa que uma vez a gente estava tretando na internet, e ele é muito severo com essa coisa de mídia, com coisas de estereótipos, e aí ele falou assim, olha, você só conseguiu a sua autoestima depois que você emagreceu e teve um corpo aceito. E aí eu respondi para ele na lata, eu falei assim, não, pelo contrário, meu amigo. Primeiro eu tive a minha autoestima, depois eu desenvolvi esse corpo que você está dizendo que é aceito. Então, é uma relação inversa. Então, esse autocuidado, ele começa... Porque a autoestima não é só amor próprio, eu me amo, eu me adoro. Faz parte desse compromisso com a sua história de vida, né? Vai desde o que você consome de literatura, o que você consome de alimento, o que você consome de relacionamento, e o que você consome de assunto que você vai oferecer para essas pessoas, né? Porque existe um eco de retorno. Oi? De dentro para fora. Sempre. Tudo, né, na vida. Maravilhoso, gente. Agora, os nossos quadros novos. Vou começar com esse, que eu já estou muito empolgada, que é o Tá Passada, com a Kelly Genari. E agora, Tô Passada com Kelly Genari. Tá passada. A Kelly, a nossa terapeuta, entendeu? Ela vai dizer um fato que aconteceu na semana que deixou ela eu fiquei passada. procurando, aí eu achei um que foi engraçado, que eu achei que de repente combinava com a gente. E aqui no Brasil está se discutindo muito essa coisa de regular a comunicação, regular a mídia, regular os, né? E aí eu achei sensacional essa aqui que eu falava assim, ó, China vai reprimir estilos afeminados na TV. Como assim? Não entendi. Aí vem, a agência reguladora de rádio e TV da China afirmou que vai banir a estética afeminada em programas de entretenimento, alegando influências vulgares que devem ser evitadas no país. Eles nunca assistiram a televisão domingo no Brasil, né? Porque jamais. Aí eles vão entender o que é influências vulgares. Aquela piscina do Gugu lá, olha. Nossa, Zé Bonete, né? Trata-se de mais uma iniciativa em fechar o cerco que a Agência Nacional de Rádio e TV descreve como conteúdo insalubre na programação chinesa. A entidade, que tem status de ministério, declarou que o critério de conduta moral e política devem ser incluídos na seleção de pessoas a figurarem em programas. E alguns programas de competição de talentos foram vetados. E aí, o que me chama a atenção nessa reportagem é exatamente isso, onde você coloca o controle de determinadas coisas, né? Porque você estava falando agora há pouco que uma fofoca é uma fake news.
E eu sou a favor totalmente da liberdade de imprensa, porque eu acho que a gente não pode tratar as pessoas como infantis, elas sempre vão ter a opção de desligar uma televisão. E como no nosso país tem se falado muito em regular as comunicações, regular a mídia, isso é uma preocupação, porque eu sempre pergunto, quem é essa pessoa que vai regular? Quem é essa pessoa que vai lá dizer o que eu posso e o que eu não posso ver? Então, aqui a gente está tendo um caso de uma pessoa, assim, uma característica. O que é ser afeminado? É a roupa, é o jeito, é o biotipo, né? Então, eu acho que é uma fofoca de um Estado, né? O que o Estado tem a ver com o que a Maria está consumindo na TV? A bunda não é, amiga, né? Porque chinês não tem bunda. Tô passada também, viu? E essa reportagem saiu na BBC News, né? Fresquinho. Gente, não, mas mulher chinesa, assim, também tô generalizando, né? Elas nem têm curvas né? E mas o problema é na figura masculina afeminada. Eles acreditam que isso não seja um bom modelo a se apresentar para as famílias tradicionais, provavelmente, né? Ah, meu Deus do céu. All over again esse negócio. Ah, olha isso. Tá vendo? Vai me dando uma preguiça. Hoje em dia eu vou ficando mais velha e eu vou ficando com preguiça das coisas. Antes eu levantava uma bandeira e ia pra rua e falava. Hoje em dia eu vou ficando com preguiça dessas coisas. Oh, Deus, olha só. Ai, meu Deus. É isso. É isso. E o nosso outro quadro novo, que esse aí também, é o Verdade com o Lombardi. Com vocês, Verdade do Lombardi. Que é o nosso editor, que tá aqui escondidinho, mas ele tá sempre aqui, gente. Ele é o nosso Lombardi, ele aparece nas horas chaves. Então ele veio aqui falar hoje uma frase pra gente. Então, Lombardi, por favor, qual a sua frase do dia? Olá, pessoal. Aqui quem fala é o seu querido editor deste podcast. E a frase do dia é: sem carinho eu até sobrevivo. Sem fofoca é que é foda. A fofoca alimenta a humanidade. Muito bom, muito bom. Eu fiz esse podcast só por conta desse quadro. Não, aí, agora tem coisa pior do que alguém chegar assim para você e falar assim: Lu, preciso te contar um negócio, mas não agora. Eu sou a Ariana, pelo amor de Deus, faz não. Essa pessoa tem que arder no forno do inferno, né? Pelo amor de Deus, no forno, olha, no forno. Não, gente, eu detesto gente que faz, cara, eu tenho que te contar um negócio, mas peraí que já eu falo. Ou então, tá ocupada? Não, o que foi? Vou te ligar. Demora. Aí você liga, não atende. Oh meu Deus! Quero morrer, gente, quero morrer, pelo amor de Deus. Muito bom. Meninas, esse foi o nosso primeiro episódio da 3ª temporada. Coisa muito linda. Recebemos aqui Patrícia Damasio, né, dona de salão e proprietária de todos os assuntos. Maravilhosa, maravilhosa. Paty, muitíssimo obrigada pela sua presença hoje, que foi muito bom. Espero que você tenha curtido também. Obrigada, realmente foi maravilhoso. Obrigada pelo convite. Muito bom. Obrigada, Kelly. Aprendi muito, fiquei sabendo dessas. Eu fiquei chocada de não estar a par de nada que está acontecendo no mundo. Eu tô passada também. Tô passada com essa aí. E aí é pra gente ver que o mundo parece com a gente. Gente é tudo quanto é lugar. Toda certeza. Só muda a cor da pele e o tipo do olho, gente. Mas é todo mundo igual. Todo farinha no mesmo saco. A gente é que nem a Kelly postou hoje, né? No final da partida, o peão e a rainha vão pro mesmo saquinho. Todo mundo junto. É isso aí. Esse foi mais um podcast maravilhoso. Obrigada pela presença de vocês que estão aqui no YouTube. E é isso aí, gente. A gente continua se encontrando. Próxima sexta-feira estamos aqui de novo com um tema bem interessante também. Meninas, beijos. Beijos. E a gente se vê na próxima. Tchau. Tchau.